Faltando 30 segundos para as 10. Muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN mais uma edição do nosso Morning Show. A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço e entretenimento. Tudo isso no papo dessa quarta, dia 6 de dezembro de 2017. Isto é Constrangimento, evento de revista semanal em São Paulo, junta sob o mesmo teto o juiz Sérgio Moro e uma série de políticos citados na Lava Jato e em outras investigações sobre corrupção. Michel Temer e integrantes do governo federal se recusaram a levantar no momento em que o magistrado recebia o prêmio de Brasileiro do Ano. Fim do banquete. Depois de Pablo Vittar e do Pablo, do qual é a música, outro Pablo entra no panteão de famosos do país. É o vencedor da segunda edição do MasterChef Profissionais, que terminou ontem. Ai. E os filhos dos caras. Nessa manhã a gente recebe aqui no estúdio um trio, olha, da pesada, hein? Simoninha, Jair Oliveira e Léo Maia. No sábado eles vão fazer um show em São Paulo, no qual prestam uma homenagem à música brasileira e, é claro, obviamente, aos seus pais. Cadê? Aí, ó. Olha o áudio extraído de uma apresentação ao vivo. Aí, ó. Ao vivo, meu. Olha lá. Só quem sabe faz. Sente o clima, Faustão. Olha lá. Sopa. Esquenta o ferro, passo a minha roupa. E nesse mar eu vou botar pra quebrar. Sacudir, sacudir. Olha lá, ó. Olha os fiotes aí, ó. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá apenas começando. Todos convidados, todos muito bem-vindos nesta manhã de quarta-feira. Muito bom dia, senhorita Paulinha. Bom dia, senhorita Peraí, Edgar. Senhorita Ruivinha. Pode me chamar de Príncipa Harry. Se não pode tê-lo, torne-se Essa aí ele. é a Paula Carvalho, é isso? Ela tá foguinho, né, Eu Silvio? não percebi. Olha lá. É a filha do São Tim seus Tones olhos, que querida. cresceu. Pois é, estou aqui entre vocês. Olha que momento maravilhoso. Fala, Ruivinha, o que temos aí na nossa hashtag? Olha, não poderia ser diferente. Hoje usaremos a hashtag Os Filhos dos Caras. Eu sei que vocês têm aqueles GIFs. Eu sei que vocês têm aqueles memes que vão levar a nossa hashtag para os assuntos mais comentados deste país nessa manhã. E aí, é claro, tem prêmio pra vocês. Hashtag Os Filhos dos Caras. Tá bom. Outra forma de você interagir aqui com o Morning Show é pelo nosso WhatsApp, 11 931171009 é o nosso número. Hoje o tema vai pela política, tá? Em instantes a gente vai falar de uma pesquisa do Datafolha mostrando que 60% da população brasileira avalia como ruim ou péssima a atuação dos nossos parlamentares. A pergunta que eu quero passar para vocês, queridos ouvintes, é a seguinte: o que é preciso fazer, tá, para mudarmos essa situação? Ou seja, termos deputados e senadores mais comprometidos com o país e não com seus interesses pessoais. E, consequentemente, eles teriam uma melhor imagem aos olhos da população brasileira, aos olhos do povo. Vai lá, estamos aguardando aí a tua mensagem pelo nosso WhatsApp. O que é preciso fazer para a gente mudar essa situação onde a avaliação dos nossos parlamentares é muito ruim, segundo a população brasileira, é 60% ruim, avaliada como ruim ou péssima. A gente aguarda a tua mensagem, como eu disse, pelo nosso WhatsApp, em áudio ou vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. No mais, você pode acompanhar tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do Rádio Brasileiro pelo nosso aplicativo. Vai lá no portal da PAN também, jovempanfm.com.br. Temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Aí tem Instagram, tem também o nosso perfil no Facebook com conteúdo extra. Vai por lá, passa por lá. Gostando, deixa o seu joinha, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan.
Ô, Vinícius Moura, Diga. muito bom dia. Bom dia, Edgar. Ó, a gente tomou café agora, estamos com o estômago forrado, então dá pra gente falar desse assunto aí, aliás, a final do MasterChef. E depois a gente vai ficando com aquela fome, vai chegando a hora do almoço. Melhor agora, né? Pra não Com a sofrer. barriga cheia. Ó, vamos lá, o Pablo ontem teve seu dia de redenção, né? Ele começou, parece que mal, né? Os comentários que você mesmo trouxe pra gente aqui, o que eu ouvia dos amigos que acompanham esse reality show da Band, é que ele começou a disputa ali, né? Não muito bem, né? E ele entrou como um dos favoritos, até porque ele já tinha trabalhado com o Jacan. Só que nas primeiras provas ele ia muito mal. O próprio Jacan falava, nossa, não é possível que você... Que eu te empreguei. Você trabalhou comigo. Ele lembrava do trabalho É do você Pablo. mesmo, menino, que trabalhou comigo? Ele falava, porque não tô entendendo a sua cozinha, né? E aí depois, ao longo da competição, o Pablo foi crescendo, e aí realmente nas últimas semanas ele estava Monstro. mandando muito bem, estava ganhando todas as provas e se consagrou aí como o segundo MasterChef profissional, né, Edgar? Venceu aí um prêmio de R$200 mil, mais uma viagem para Dubai, a taça lá do MasterChef, né? Enfim, todos os outros benefícios aí que o programa oferece, além de uma carreira, né, promissora que ele vai ter pela frente agora. Agora você falou da questão do café. O que tem de gente que assalta a geladeira no meio da madrugada, né, quando tá assistindo o MasterChef? Porque dá muita fome mesmo, né? O programa passa ali meia-noite e meia, então você tem que realmente assaltar a geladeira. E também, por falar em café, o Pablo ontem se deu muito bem numa sobremesa, Edgar, de um Qual foi? sorvete Adoro de sorvete. pão na chapa. Foi incrível. Que a Paola, quando provou, falou que tinha gosto de quando você molha o pãozinho na chapa no leite. Sei. Imagina, casa, olha ele só a falou. criatividade do cara. Então foi uma grande final. Aliás, esse MasterChef profissional está sendo considerado o que teve mais qualidade entre todos os MasterChefs. Era esperado, né? Já, também. Uma qualidade. Não só mas comparado foi- até acho que a foi primeira meio edição acima do da MasterChef não só profissional também. pelo tempo no ar, mas também por estar envolvido ali, estarem envolvidos profissionais. Exatamente. Essa foi a primeira final entre homens. O Pablo estava concorrendo ali com o Francisco, Aliás, que era um cara muito experiente, que tem estrela Michelin, né? O paizão, né? Que não era muito querido pela internet, né? A Paulinha também não gostava porque ele era um muito pouco dele, né? antipático, você achava um pouco. E provavelmente com razão, porque deve ser Sim. maravilhoso ali tudo que ele faz. Mas comprou um pouco da antipatia das pessoas, né? Eu torcia muito mais pelo Pablo, ainda ontem, conhecendo a filha dele, que foi um dos grandes emocionante. sucessos da noite, torcendo ali pelo pai. Desculpa, pra mim é MasterChef simpatia. A gente não tá experimentando mesmo, a gente só Exato. olha, sabe se tá bonito e acredita nos jurados, né? Eu acredito, sabe em quem? Na Vera Magalhães. Verinha Magalhães com seus comentários Assídua. brilhantes. Gente, ela é muito... Telespectadora. Eu ontem tava aprisionada num quarto escuro, pondo os filhos pra dormir, acompanhando pelos comentários da Vera Magalhães. Exatamente. Que torcia também pelo Pablo. Pelo Pablo, né? E Eu que idem. também se emocionou muito com o discurso da Paola Carosselha. A Paola é demais, gente. Como ela consegue Ela é trazer incrível. emoção, Ela é chorar e ao mesmo tempo passar um recado. Porque não é só que ela chora porque tá É emocionada. muito boa ela. Ela falou sobre essa história dos caras se exporem, né? Participarem, expor a carreira, porque imagina se o cara perde, sei lá, pode ficar ridicularizado, perder oportunidades de trabalho reais que estão acontecendo, né, Edgar? Não se esqueça que isso é só um programa de TV, mas que todos que participaram se arriscaram e mostraram profissionalismo, né? E aqueles que estavam na final, que estavam de parabéns, enfim, ela sempre consegue falar alguma coisa, não só chora, sabe assim? E puxar pelo lado Emocional, emotivo ali, né? muito bom. Os jurados são o grande acerto desse programa, com certeza. Exatamente. Vamos ouvir então, Edgar, um trechinho aí do Pablo, falando o que ele pensava, né? Quando ele entrou ali no programa e nas primeiras semanas ele era muito criticado. Pensava na minha família, pensava no motivo que me fez me inscrever aqui. Que é? Primeiro, me ajudar financeiramente. Meu restaurante não ia até o final do ano. E agora volta a ter movimento, graças a Deus. E segundo, porque eu tenho um objetivo profissional muito grande, que é vir para São Paulo, montar o meu restaurante. Acho que todo chefe sonha em ter uma estrela Michelin, porque são coroar um trabalho, sabe?
E com certeza ele tem muito potencial agora para realizar esse sonho. Vamos ver se você gosta, Edgar. Eu sempre trago aqui o cardápio do vencedor. Vamos lá. Né? Ontem eles tiveram que fazer 2 entradas. O sorvete já foi surpreendente. Dois aí, pratos principais e 2 sobremesas, né? Então, de entrada, ele apresentou um nhoque de patê de fígado de frango, que não ficou muito legal. O nhoque ficou meio mole, ficou mais ali um purê, um patê. Os jurados criticaram até esse prato aí. Podia ser melhor. Também, aliás, mas sabe o que acontece? Antes, os jurados perguntaram para os dois também qual que era o nome desse menu deles, né? O do Francisco, humilde que era o nome dele era Trajetória do Herói. Né? Francisco Modesto. É a cara dele ser esse nome. E o do Pablo era do lixo ao luxo. Por quê? 2 motivos. Primeiro, também pela trajetória dele, que começou mal e foi crescendo. E também porque ele queria fazer uma cozinha acessível. Queria mostrar que dá pra fazer comida boa com ingredientes mais baratos. Então, ele deu uma gourmetizada nos miúdos. Seguiu um pouco nessa. Mas batata é barato também. E também fez um mexilhão de entrada. Como pratos principais, foi uma truta recheada de castanhas e um blanquete de língua, né? E de sobremesa, que aí foi realmente o diferencial, que foi um sorvete de goiaba e também um sorvete de pão na chapa. E foi impressionante. Eu acho que foi aí que teve ele ganhou aquele efeito realmente pirotécnico do nitrogênio líquido, só por isso já devia ter ganho. Exatamente. E realmente um resultado incrível. Eu torci muito pelo Pablo depois das meninas eliminadas, né? Que eu gostava muito da Raíssa e da Irina, mas tudo bem. 130 a 109. Aliás, elas estavam lá no mezanino, né? A muito. família, os ex-participantes. E também teve um momento com o Francisco, né? O paizão, mostrando também que às vezes ele solta esse lado meio dele prepotente, né? Porque ele acabou deixando uma geladeira aberta lá a certa hora. Aí as meninas avisaram: Francisco, a geladeira... Hierarquia na cozinha. Aqui é o que comanda. É muito bom. Gente, e teve um momento também de um... Meus filhos, quando eu mando fechar a geladeira, eles esbravejam e saem praguejando mesmo. E teve um momento dele também, quando ele serviu a entrada dele, uma das entradas que era o foie gras, ele botou farinha no foie gras e foi muito criticado por isso, pelos 3 jurados. E aí pro Jacan ele falou assim: não, mas eu botei porque eu pesquisei e você botava também. Ele, que isso, menino? Nunca botei farinha no foie gras. Pode perguntar pro Pablo. Que o Pablo trabalhou com o Jacan. E o Jacan falou: não, nunca botei farinha, não. Mas enfim, o francês, né? O Francisco era o cara mais clássico, né? E o Pablo venceu mais com uma cozinha mais moderna, mais criativa, mais ousada. E realmente mereceu aí, é o segundo Masterchef profissional. Boa. Edgar. Valeu, Vini. Vamos girar o assunto aqui. É hora da gente fazer um meia-culpa no Morning Show. Jamais no nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa, a gente fez um alerta aí aos promoters, né? Para que eles evitassem chamar para o mesmo convescote o juiz Sérgio Moro e o presidente Michel Temer. Olha aí, deu no que deu. Então, Carol, antes de você explicar essa história aí, segue aqui o nosso pedido de desculpas pro pessoal, né? Que promovem as festas, pro pessoal da revista Isto É, que fez esse prêmio aí. E conta pra gente o que aconteceu exatamente ontem à noite. Foram vários momentos de tensão no ar, né? Vários momentos. É aquele climão, né? Aquele climão. É isso, climão. Basicamente, quando acontece aqueles quebra-pau, assim, em festa de família, e no dia seguinte tem um casamento que todo mundo tem que estar ali junto, fino, ali, tem que estar todo mundo junto, lado a lado pra aparecer na foto. É mais ou menos isso que aconteceu ontem. Então, nesse mesmo evento, e aí não só no mesmo evento, mas no mesmo palco. Então, todo mundo tinha que estar fino também, de olho para as câmeras, para serem fotografados e filmados. Então, estavam lá. Juiz evento Sérgio aqui em Moro. São Paulo, né, evento Carol? Aqui em São da Paulo, revista Isto É. Da revista Isso É. Então, estavam aqui do lado a lado. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, né, em primeira instância. O ministro Moreira Franco, presidente Michel Temer, ambos denunciados por corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República. Prefeito de Salvador, ACM Neto e Paulo Scaff, do PMDB, citados na delação da Odebrecht. Presidente do Senado, Eunício Oliveira, alvo de inquérito no STF. Todos eles perfilados, portanto. O evento em questão era o Brasileiros do Ano, aqui em São Paulo, uma promoção da revista Isto É. E esse evento na noite foi justamente uma homenagem ao Brasileiro do Ano, juiz Sérgio Moro. E aí, quase todo mundo aplaudiu de pé quando foi anunciado o nome, né, do juiz federal.
Eu disse quase todo mundo, porque algumas pessoas ficaram sentadas. A gente vai assistir um trechinho de quando esse anúncio foi feito. Eleito do ano pela revista Isto É, mostra que podemos e devemos acreditar no país. Devemos e podemos acreditar no nosso povo e voltar a sentir orgulho dessa nação. Parabéns, juiz Sérgio Moro. Do lado direito ali tem sentado imediatamente o presidente Michel Temer, que permanece sentado e ele tá com as mãos, os braços apoiados na cadeira e ele só bate os dedinhos, assim, só bate a mãozinha. Já vendo uma outra imagem, ele que permanece sentado ali. E já não aplaude mais. São todos, né, Carol, quase levantados. Ele, o Henrique Meirelles, Eunício Oliveira, o próprio Moreira Franco também permaneceu, todos eles permaneceram sentados, aplaudiram, mas permaneceram sentados nesse momento de constrangimento. Aí o juiz Sérgio Moro começa a falar. E não só continua esse clima de constrangimento, mas Moro não se priva de dar cutucadas nessa fala pública aí. Então, nesse discurso, ele apontou condutas a serem adotadas para pôr fim à corrupção sistêmica no país, defendeu mais uma vez que condenados na segunda instância devam ser presos, assunto que será retomado no STF, inclusive, mas ele sugeriu que o próprio Temer deveria adotar um tema, se na verdade adotar esse tema e colocar esse assunto em pauta, inclusive influenciando o STF. E esse trechinho a gente separou também para quem está assistindo e ouvindo a gente. Isso foi uma verdadeira revolução. Espero que não só nas próximas eleições, mas o próprio atual governo federal, e tomando a liberdade, senhor presidente, que incentive, utilize o seu poder, respeitando evidentemente a independência do Supremo Tribunal Federal, para influenciá-lo de forma a não alterar esse precedente. E aí teve a cutucada número 2. O juiz Sérgio Moro voltou a falar sobre foro privilegiado. E aí ele falou inclusive assim, olha, eu que sou privilegiado, né, tenho foro privilegiado, abro mão dele. E aí ele foi aplaudido. Relevante, ou a eliminação completa, ou a redução significativa do foro privilegiado. Se for o caso, a manutenção desse foro para os presidentes dos poderes, mas não se justifica que nós tenhamos, segundo até algumas estimativas, dezenas de milhares de autoridades públicas com foro privilegiado. Eu falo isso com bastante conforto. Eu, como juiz, também sou detentor desse foro privilegiado e eu não vejo nenhum problema em que ele seja retirado dos juízes. Não quero esse privilégio para mim. E aí, mais uma vez, Temer, Eunício Oliveira e Moreira Franco permaneceram calados e sentados. Afundaram em suas poltronas. Afundaram em suas poltronas. Agora, uma outra coisa que foi interessante a gente observar, porque no ano passado o Moro também esteve nesse evento junto com outros políticos. E estava muito mais à vontade em relação ao trato com esses políticos. E, por exemplo, foi flagrado conversando muito alegremente, digamos assim, com o próprio Aécio Neves, o senador. Não sei se vocês lembram das fotos que circulam até hoje na mídia. Foi nesse mesmo exemplo do ano anterior, Foi. A gente até separou algumas aqui. Então, para não ter nenhum tipo de arquivo restabelecido também daqui para frente, o juiz Sérgio Moro não ficou muito próximo de nenhum político desta vez, nessa edição do prêmio. Vamos lá, Tonholi, em que medida aí o Congresso... Não. Essa não é outra, né? Pulei aqui. Isso, Trindade já tá com a gente. Tá. Boa, obrigado. Vamos lá. Vamos seguir, então. Achei que o Tonholi tava pipocando pra comentar ali. Uma frase, Tonholi, uma frase. Sim, não sei se é uma frase, mas nós temos 35 partidos políticos. 26 são citados na Lava Jato. Nós temos 50 políticos citados na Lava Jato. E só na delação dos executivos da Odebrecht, você tem 415 políticos. Com esse número expressivo, levando em conta que o Michel Temer precisa de 308 votos para aprovar a Previdência, a reforma da Previdência, e ele só tem 280,
Você trazer o Moro num evento desse é tipo entregar o berçário ao rei Herodes na cabeça do Michel Temer. Então não tem como fazer esse aplauso, porque o Moro representa a nêmesis, o contrário de tudo aquilo que o Michel Temer quer. Agora, estamos falando sim em atacar a Lava Jato, mesmo que legislativamente, para conseguir números para aprovar a reforma da Previdência. Boa, seguindo então, vamos lá, ainda na política, hein? A reprovação ao trabalho dos congressistas brasileiros bateu recorde. É o que atesta uma pesquisa do Datafolha, segundo a qual 60% da população brasileira considera ruim ou péssimo o desempenho dos nossos 513 deputados e 81 senadores. José Maria Trindade, o palhaço Tiririca, tava errado, a gente constata isso. Pior do que tava, ficou. Bom dia pra você aí em Brasília. Pois é, ficou mesmo, viu? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. É aquela história, né? Não gostam de mim porque não me conhecem o suficiente, diriam alguns deputados por aqui. Olha, Edgar, eles não é uma impopularidade feita de uma hora para outra, de uma maneira de qualquer forma ali, não. É uma coisa planejada e eles se esforçaram muito para chegar a essa situação, viu? Os deputados, veja bem, eles estão sendo investigados na Lava Jato, 54 deputados e senadores e 36 mais pesadamente, né? E 400 políticos, mais de 400, como disse aí o Tognoli, né? Estarão sendo investigados com maior força, porque outras delações que virão mostrando ali como é que funcionava essa história de delação. A situação chegou a um ponto que a Polícia Federal pode prender qualquer um e no caminho mesmo, no camburão, decide qual será o motivo da prisão, né? Sobre o Tiririca, piorou muito. O Tiririca deu um exemplo, né, de que o Congresso Nacional ele não é uma coisa a ser levada a sério. O próprio Tiririca não leva a sério, não discute projetos. A obsessão dele é por presença em plenário. Ele registra presença em todas as sessões com a exigência de presença. Ele não senta naquelas poltronas ali no meio do plenário. Ele fica onde ficam os assessores. Tem até uma cadeira dele lá que todo mundo chama de cadeira de Tiririca. E ele, portanto, não é um deputado atuante, não é um parlamentar e não mudou nada o Congresso Nacional. Mudou a imagem, mostrando que realmente não é uma situação séria. Ele fica fazendo lá fotografias, todo prefeito e tal, que vai visitar um deputado lá de qualquer estado, quer tirar uma foto com o Tiririca. Virou uma atração no plenário da Câmara, mas lá não é exatamente o lugar desse tipo de atração. O Congresso Nacional, além de investigado pela Lava Jato, faz política de forma errada, promete o que não pode cumprir e funciona de uma forma muito amadora, né? E aí ficou com essa fama. Sabendo disso, já há uma reação no Congresso Nacional para dominar os partidos políticos, evitar a entrada de novos. Os políticos tradicionais estão preocupados com isso e tem que estar mesmo, né, Edgar? Tem que estar. Ô, Tognoli, então vamos lá. Agora sim a pergunta. Temos aí a possibilidade de mudança, de renovação agora com as eleições do ano que vem. Em que medida você acha que esse Congresso pode ser renovado aí? Eu acho que não vai ser renovado. Eu tenho certeza que o Zé Maria Trindade vai endossar o que eu estou falando, porque nós não temos candidatos correndo por fora e que tenham cacife suficiente para bancar as suas campanhas, né? Por conta de coligações para receber o fundo partidário. Eu queria lembrar aquele episódio de junho de 2013. Eu, por acaso, estava nas ruas e vi vários quebras-quebras, né? Em 2 pontos da cidade, e vi os atores sociais que se reuniram pelo aumento de 20 centavos na passagem. Tinha desde tiozinho da suquita até punk, anarquista, aposentado, roqueiro, skatista, grafiteiro. Essa voz silenciosa, ela emerge das tumbas numa situação muito peculiar. Eu acho que essa situação muito peculiar está se desenhando, porque as coligações políticas não vão permitir que você tenha uma renovação. Tanto que hoje cedinho, na rádio de Campos de Goytacazes, o presidente Lula falou assim: apresentem um candidato para concorrer comigo. Não está acontecendo nada. Por quê?
por exemplo, a declaração do Henrique Meirelles, que é do PSD, falando que o PMDB apresentaria candidato próprio, criou um mal-estar entre o PMDB e o PSDB, que vai trazer uma ruptura que vai gerar uma nova coligação. Então o que a gente tem? A gente tem uma aglutinação de forças existentes pelas quais não estão passando as forças do novo. E cada vez mais você ouve aquele conselho do Juscelino Kubitschek que falava: cuidado com o ronco das ruas. O ronco das ruas está adormecido. Eu acho que nós teremos uma insurgência de insurrectos indo mais ou menos pelo anarquismo. Pode ser que surja alguma coisa estranha, tão estranha quanto foi aquela manifestação que durou poucos dias em 2013 e chocou o Brasil. Eu acho que nós temos um gigante pela própria natureza adormecido. E que vai ressurgir, porque, lembrando, para encerrar a frase do Mark Twain, o povo descobriu que nós temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar, ou citando o poeta nova-iorquino E.E. Cummings, o político é uma bunda em que todo mundo sentou em cima, menos uma pessoa. Mas, Tonholi, a gente também tem que lembrar que alguns movimentos cívicos estão querendo fazer listas, né, de candidatos que não deveriam ser reeleitos, ou pelo menos que tem uma ficha suja. Até o judiciário está indo por esse lado, né, para a gente tentar depurar aí os próximos políticos que vão assumir cargos a partir da eleição de 2018. Você acha que nem esse tipo de caminho das trevas deve ajudar o eleitor a fazer escolhas menos piores para a próxima eleição? Eu tenho um medo, mas eu acho, Carol, que quem tem tecnicalidade para me responder isso é o Zé Maria Trindade, que é o seguinte: a PEC que institui o semipresidencialismo que está para ser aprovado. O artigo 82 da PEC do semipresidencialismo, por exemplo, proíbe que uma pessoa que já exerceu a presidência exerça a presidência de novo, o que inviabilizaria o Lula. Eu pergunto para o Zé Maria Trindade se há oportunidade, chance, timing de que essa proposta de emenda constitucional do semipresidencialismo seja aprovada antes das eleições e se isso poderia modificar o quadro geral dos votantes. Vai lá, Zé, rebate essa aí. Pois é, olha, o Tonholi é muito profundo. Eu queria ter pedido para colocar um quadrinho daquele pessoal fazendo aquela citações, Mark Twain e Cummings. Ele diz, num quadrinho lá no final dele, explicando. Travou até nossa... caiu, entendeu? Travou o cérebro eletrônico. Você deu pau na máquina. Deu pau no computador do cara. Mas o que a Carol tava falando, vamos tentar restabelecer com o Zé, o que a Carol tava falando, existe um movimento mesmo, né? Da sociedade civil também, de buscar elucidar para nossa democracia tão jovem e para os eleitores. Eu não sei, essa depuração me faz crer, eu não sei se também por vontade de querer ser otimista, que tudo que a gente está passando não é em vão, né? Alguma hora essa coisa vai mudar. Alguma hora a gente vai colocar gente lá que realmente represente os anseios da população e não os seus próprios interesses. O que está mais do que explícito nessa pesquisa que aponta que 60% de nós brasileiros reprovamos o trabalho desses caras. Eu me pergunto o quanto o tiozinho do café, por exemplo, teria condições de se interessar por uma lista dos sujos da Lava Jato e depurar o seu voto a partir dela, né? Você é pessimista, você é pessimista, Tonholi. Vamos lá, para finalizar rapidamente, Trindade, você concorda com isso? Você acha que a gente não vai mesmo conseguir renovar em nada esse Congresso na próxima eleição? Pois é, respondendo ao Tonholi, eu acho impossível aprovar essa emenda aí do semipresidencialismo, embora a cúpula queira. Eu odeio essa história de dizer que o brasileiro não sabe votar, sabe? Mas o Tonholi tem razão quanto à ausência da renovação, porque o processo está viciado.
Os deputados lidam diretamente com o prefeito e o prefeito é o grande eleitor de cada cidade e eles elegem os deputados e senadores. Então, é um processo viciado, não haverá mesmo uma renovação forte e até porque os partidos estão dominados pela cúpula, né? Eles é que decidem ali quem vai para o investimento ou quem não recebe dinheiro e um ou outro escapa. Mas que está na hora de uma renovação geral, está mesmo, viu? Eu sugiro e defendo a não reeleição de deputados e senadores também. É isso. Bom, falado. Obrigado, Trindade. Um abraço para você. Bom dia a todos. Bom dia, tá aí, Trindade falando com a gente. E só para fechar, as questões relacionadas a essa reforma política vão se efetivando, parece que a longo prazo, porque tem coisas que vão só ser efetivadas em 2020. É um tempo vaticânico, parece mudança na igreja, demora 200 anos. Demora para acontecer. Agora vamos com a nossa editoria de polícia conversar com a Paulinha da Pena. É o quê? Oi? Quero imagens, Edgar. Imagens desse crime. Eu sei que você não tem nada a ver, Paulinha, com esse assunto aí, né? Eu tenho muito a ver com esse assunto, Mas diz aí, vamos lá. Por favor, imagens dessa moça. Imagens. Que eu vou falar. Olha lá. Luana Dom. Você se lembra dessa repórter do Super Pop? Olha mesmo. Bonita que é, quase o quê? 5 anos no programa ela ficou, na verdade. Olha. Eis que aconteceu de ser denunciada por fazer parte de uma célula jurídica da facção Primeiro Comando da capital. Pois é, Edgar. Estava em prisão preventiva. Não tinha, Tonholi? Essa não tinha, não tá no livro. Essa não tá no livro, mas essa beldade tá aí, né? Porque é bonita a menina, né? E fazia um monte de reportagem ali mesmo no Super Pop, no palco com a Luciana. Investigava o funk nos bailes lá, conversar com as pessoas nas festas. Experimentou o Santo Daime. Fiz uma pesquisa extensa sobre todo o trabalho de Luana Dom. Mas essa menina de 32 anos, formada advogada pela FAAP, Edgar, de família de classe média e tal, em 2015, o que aconteceu? Ela fazia o Super Pop, ela também trabalhava numa empresa ali como advogada e resolveu fazer um bico com uma turma aí, que era esse braço jurídico do PCC. Parece que ela ficou 45 dias participando. Para isso ela recebeu um codinome, era chamada de Carla ou de R35. Uau! Ela tinha um e-mail e também um número telefônico para se comunicar com os líderes aí desse braço do PCC. E o que ela fez durante esse tempo, durante esses 45 dias? Parece que ela vistoriou alguns processos, foi 5 vezes ao fórum, alimentou planilhas. Por isso ela recebeu pouco mais de R$ 1.600. Na verdade, o acordo dela ali, de trabalho, digamos assim, era para receber um pouco mais, né? Era uma coisa assim, de R$5.000, mas não recebeu isso daí porque não deu muito certo ali no trabalho. Ela tinha que produzir uma peça jurídica, teve dificuldade para elaborar, acabou cortada aí do quadro de funcionários, entendeu? Não recebeu esse salário integral. E ela alegava o quê, Edgar? Que ela não sabia que estava participando de uma organização criminosa. Que ela conheceu essa mulher, uma líder chamada Marcela, falou com ela, fechou para prestar esses serviços como advogada. Até a advogada dela disse, o que ela fez não tem nada de criminoso, prestou serviços como advogada. Agora, o que eles alegam? Que esse braço fazia o famoso leve trás, né? Então ia lá, entrava no presídio, conversava com os líderes do PCC, e aí fora trazer recados para a família e para outras pessoas da facção e tal. No caso da Luana, ela nunca fez visita a presídio, né? E participou aí por um curto tempo. Até a pena dela, decretada pelo juiz, é menor do que a da maioria dos réus, porque tem um monte de gente aí que foi denunciada nessa operação. 35 réus denunciados e condenados. 18 aguardando julgamento, um só que foi absolvido. Então, a pena dela é a seguinte, senhor Edgar. Esta moça terá que ficar lá 5 anos, ouça bem, e 3 meses de prisão em regime semiaberto. Por corrupção Agora ativa ela vai e recorrer, organização criminosa. Ela está Segundo recorrendo aí a sentença e vai esperar esse recurso em liberdade. Outras pessoas julgadas pelo mesmo... por esse mesmo crime aí, tiveram penas mais pesadas, 8 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado.
Agora vamos aguardar, né, o que é que vai ser decidido a respeito dela, que é linda e que acabou se envolvendo aí em 2015, nesses 45 dias com esse braço da organização. Alega que não sabia que era e o juiz diz que não, que tinha muito como saber e que ela sabia no que estava se metendo. Você deve estar orgulhoso, né? O que me faz pensar que a gente não pode julgar pela aparência, velho. Não pode mesmo. Das pessoas que você menos espera, vê as piores coisas. Então, cuidado com essa menina Paulinha também. É simpática, é divertida, muda o cabelo. Mudou o cabelo. Isso é estranho, é suspeito. Pessoal do chat, cuidado, hein? Isso aí. Dá hora certa pra gente dar peda. Agora 10h34, horário de Brasília, velho. E o papo hoje é sobre empreendedorismo. E para falar sobre isso, tem uma convidada especial aqui hoje, que é a Tânia Gomes, que é CEO da startup 33 e 34, que é uma loja que só vende sapatos femininos número 33 e 34. É o nicho do nicho. E o legal é que, além de ela ter vindo do mundo executivo para a parte de startups, empreender nesse cenário, em 2 anos e meio ela tem um sucesso grande, ela fez o caminho contrário do que a maior parte das empresas fazem. Em vez de ela vir do off para o on, ela veio do on para o off. Então conta pra gente, Tânia, como é que foi fazer isso e por que isso é uma oportunidade bacana? Algumas pessoas chamam isso de omnichannel, outras chamam de multicanal, ou seja, você vender em todos os canais que seu cliente quer comprar. Pra gente fazia muito sentido, porque a nossa cliente é uma cliente que ela nunca teve atendimento antes desse jeito, ela nunca entrou numa loja e pôde experimentar 300 modelos de sapatos diferentes. Então, quando você entrega essa experiência para sua cliente pela primeira vez, você faz com que ela compre mais. Então, para o meu negócio, eu aumento o ticket médio. Quando ela volta para fazer a compra online, ela já tem uma lista dos produtos que ela quer comprar e não pôde comprar no dia que ela foi na loja. Então, eu garanto que ela faça mais compras pelo online. E eu gero também uma fidelidade na minha cliente, né? Porque ela sabe que ela pode voltar na loja, porque ela já experimentou aqueles sapatos, ela pode comprar online sem medo. Então, ir pro offline melhorou meu negócio online. E escolher canais é isso, é você entender onde seu cliente está e vender para ele nesse canal que ele quer comprar. Acho que isso é o mais importante. Muito legal. Então, oportunidades que surgem com startups, integrando o on e o off, gerando valor para o público. Aqui é Marta Gabriel, para o Sebrae Digital. Agora vai, nossos convidados de hoje são filhos de 3 ícones da música brasileira e estão à frente de um projeto em que cantam músicas que se imortalizaram na voz dos pais. O projeto Os Filhos dos Caras tem recebido aí muitas críticas positivas, não seria diferente, mas é claro que no país, né, que como dizia Tom Jobim, fazer sucesso aqui é ofensa pessoal. Pode aparecer até a gente dizendo, pô, malandro, mas vou cantar música do Jair, do Tim Maia, do Simonal, é heresia, cara. O mais legal é que os 3, cada um deles poderia dar uma resposta musical a eles. Por exemplo, Simoninha poderia chegar de cara ali e falar assim, nem vem que não tem. Aí o Jair poderia falar assim, penso que diga, que penso, que fale. E o Léo Maia poderia chegar assim, não adianta vir com tanto ódio assim, é chocolate o que eu quero beber. Simoninha, Jair Oliveira e Léo Maia, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Morning Show. Léo tá da escuta aqui, bom dia pra vocês. Poxa vida, bom dia a todos vocês aqui, a todos os ouvintes. Nós somos ouvintes também, tava no carro ouvindo. Calma, Simoninha manda mensagem, participa, interage, Jair também, né? Somos ouvintes, né, Simon? E o Léo? Salve, bom dia. Eu tô aqui ouvindo vocês aí. Curtindo, né? Fumando charuto, tranquilo. Valeu? Pera aí, ó. O Léo, fala de novo que o Simoninha tava sem fone e não te ouviu. Manda aí. Bom dia. Bom dia a todos aí, galera. Mó prazer estar com vocês aí, meus amigos aí, Simoninha e Jair Oliveira aí, representando o Pesadão. E disseram que eu não vinha, mas é a intriga da oposição. Ô, Léo, eu enfrentei o trânsito, velho. Eu saí da guerra, porque nós somos vizinhos, né?
E aí eu Não, você aqui, é da parte mais nobre, você mora mais pra frente. Água filtrada, né, Léo? Pô, água filtrada total. Pô, pelo amor de Deus. Aqui. Vamos lá. Nós estamos no poço artesiano. Pô, com muita alegria a gente recebe aqui das boas-vindas a Simoninha, como eu já disse, o Jair Oliveira e Léo Maia. A gente vai dar o serviço do show que vai acontecer sábado, mas antes, acho que pra gente já começar já no clima lá em cima, uma palhinha não seria nada mal, hein? Pra Bora vocês mandarem pra gente aqui. Participação de Léo Maia ao telefone. Se Vamos quiser nessa. mandar um vocal aí, viu, Léo? Fica à Não, vontade. mole, tô dentro, irmão. Tô dentro. Vamos que vamos, ó. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Vai por mim. Balanço de amor é assim, mãozinhas com mãozinhas pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Muito bem, legal que o Léo ficava ali, né? Só na delay, escuta. foi maravilhoso. Com delayzinho, Foi muito ótimo. bem, muito bem, muito bem. Na Aplausos. miúda, né, meu irmão? Tem que ficar na miúda. É o primeiro show ao vivo por telefone, meu. Ô, Brincadeira. meu irmão. Jovem Pan sempre inovando, meu irmão, na telecomunicação brasileira. Pô, mas brincadeira. Eu já, aliás, falando em participação via telefone, essa brincadeira que a gente faz aqui no rádio, tem que lembrar. Eu acho que é oportuno lembrar, numa ocasião que tivemos um musical aqui, a atriz que fazia Elis Regina, né, Paulinha, teve aqui com a gente no estúdio e o Jair fez uma participação cantando Por telefone. por telefone. Só que Eu o lembro- Brasil chorou, viu? O Brasil Foi- chorou. Eu tava ao lado dele nessa entrevista aí. Foi um pouco pois antes é. dele falecer. Pois é. Alguns meses antes. Vamos lá, vamos começar aqui sabendo o seguinte, vamos surfar aí na nossa apresentação e deixar eu saber uma coisa de vocês. Na ocasião da Maria Rita, por exemplo, quando a Maria Rita se lançou, tinha todo aquele dilema, ela até segurou, né, pensou muito antes de se lançar na carreira artística e tal, mas aí ela foi lá, se lançou e a crítica foi pra cima. Avalanche de comparações, né, o que ela, imagino, já tivesse preparada e esperando aquilo lá, mas o trabalho foi fulminado aí pela crítica que não cansava de compará-la com a mãe, Elis Regina, e críticas negativas e tal, né? Agora, algo do tipo já passou pela carreira de vocês? Já chegou a incomodar de alguma forma esse tipo de comparação com os pais, já que vocês são filhos de 3 grandes, célebres nomes da música brasileira? Eu vou começar dizendo o seguinte, acho que cada um tem uma história, tem uma experiência com relação a isso. A minha, Edgar, assim, por exemplo, quando eu comecei a aparecer, lá por 93, 94, assim, com Flor do Futuro, com a MTV, sim, com o surgimento da MTV e tal, poucas pessoas sabiam quem era o Wilson Simonal da nossa geração. Muitas pessoas vieram a conhecer o Wilson Simonal através de mim, porque tinham citações, pô, esse cara é filho o pai dele é um cantor e tal, que foi famoso e tal, mas muitas pessoas da nossa geração nem sabiam quem era o Wilson Simonal. Então eu acho gozado quando as pessoas falam, pô, é mole cantar Simonal e tal, não sei o quê, pô, mó moleza e tal. Mostra um desconhecimento total da história, né, do que foi a história do Simonal, que foi uma história que foi resgatada há muito pouco tempo. Sim. Há muito pouco tempo. É claro que eu, meu irmão e tantas outras pessoas temos uma influência grande com relação a esse resgate, mas foi muito difícil, ao contrário, foi uma prova de coragem. E essa falta de conhecimento te protegeu, então? De alguma forma? Não sei se me protegeu. Eu acho que assim, as duas coisas. Eu acho que é difícil a gente fazer um julgamento claro disso, assim, porque me protegeu, acho que para uma nova geração, mas ao mesmo tempo talvez tenha atrasado muito a minha carreira em muitos aspectos, né? Tive uma dificuldade enorme em conseguir uma gravação, gravar um disco, mas aí tive que né, falei, vambora, esse é meu caminho, eu tenho que perseverar para conseguir o meu objetivo, né? E aí, então, quando eu canto Simonal hoje em dia, eu canto com uma tranquilidade muito grande, porque eu tenho, sei lá, antes de cantar Simonal, eu tenho 20 anos de carreira, né? Com as minhas coisas, com as minhas músicas. Então, quando eu canto Simonal, é um momento de celebrar realmente, é um momento de festejar. Tanto que eu demorei, né? Eu e o Max fomos fazer o baile do Simonal em 2010.
Quer dizer, a gente já estava na estrada aí há muito tempo. Há bastante tempo. E você, Jair? Olha, eu, na verdade, tenho uma tranquilidade porque eu sou o homem referência. E eu digo assim, eu sou um homem referência porque eu sou filho de Jair Rodrigues, eu sou o Jairzinho do Balão Mágico, eu sou o marido da Tânia Kalil, e irmão da Luciana Mello, e agora sou pai... Às vezes somos nós. Às vezes me confundem com o Simoninho, e agora sou pai da Isabela e da Laura, dos Grandes Pequeninos. Então, bicho, pra mim... Você vive numa crise de identidade? Não, muito pelo contrário, eu levo isso na leveza, porque senão eu ia viver na terapia. Eu ia ter que sair da terapia para vir aqui para Jovem Pan. Então, para mim, assim, eu sou o homem referência, está tudo certo. Então, e obviamente, tirando a brincadeira, eu acho que no nosso caso aqui, né, a gente fazendo esse show, homenageando Jair Rodrigues, Tim Maia e Wilson Simonal, são 3 grandes nomes, né? E somos filhos, convivemos também com eles, não só na parte profissional, muito mais na parte pessoal, familiar. Claro. Então a gente tem esse convívio, a gente tem esse carinho, né? A gente tem esse respeito não só pela obra, mas pela vida dos 3. Então é muito interessante fazer isso. E a gente tem nossas carreiras, né? Então é muito bacana. E para você, Léo, como é que foi? Como é que você vive essa experiência? Cara, eu vou dizer sinceramente, eu sou filho de um entregador de marmita chamado Sebastião Rodrigues Maia, que me ensinou aos 7 anos de idade que para eu aprender a tocar eu tinha que varrer o chão, porque era a minha primeira aula de música, tinha que ser de humildade. Se eu quisesse realmente, eu tinha que começar, enfim, varrendo o chão. E eu achei aquilo tranquilo, fui lá e varri na moral. Então, representar meu pai é continuar contando, não só essa história, como outras que eu conto, que o Jair conta, o Simon conta, histórias da gente. A gente está, com todo respeito, mas a gente está falando do pai da gente, a gente está falando da música da casa da gente. Tudo que aconteceu musicalmente que o Brasil celebra aconteceu dentro da casa da gente. Então a gente respeitosamente, maravilhosamente e orgulhosamente apresenta a história da nossa vida, né, cara? Essa é a realidade, né? Sim. Aliás, a relação que os pais de vocês tiveram sempre também foi muito próxima. E vocês mantiveram isso, inclusive morando muito próximo. Vocês estavam falando aí que são vizinhos e, no final das contas, acabam fazendo muitas coisas. Acho que os filhos de vocês também estudam em escolas. Eu e o Simoninha somos sócios, né? Além da produtora, há 20 né? anos, Então... vocês mantêm essa mesma relação? Vocês comparam a relação que vocês têm hoje com a dos pais de vocês também? Ou não? Não sei, eles foram muito amigos, né? Isso é uma coisa muito legal, assim. Esses 3 pais aqui foram super amigos e tal. Até, de certa forma, né? A história da Jovem Pan, a história da TV Record, a antiga TV Record, né? Todos participaram ativamente dessa história, que foi muito bacana. Eu acho que pra gente é um orgulho, a gente se identifica desde cedo, não só a gente, outros filhos de artistas, porque a gente tivemos uma vida, hoje em dia é mais fácil talvez, mas naquela época era mais difícil, uma vida diferente, assim, vamos dizer assim, no sentido de estar na estrada desde cedo, de subir pra lá, bom, Jair, uma carreira precoce, né, com 10 anos, já era uma estrela da televisão, então a gente tem uma identificação, não só com esses pais que por acaso são artistas, com outros artistas também, com outros filhos. Isso eu acho que é natural, a gente acaba criando uma identidade, eu acho que por afinidade. Deixa eu falar com o Léo aqui, que tá com a gente por telefone, para não te segurar tanto aí na linha. Ô, Léo. Não, maior prazer, eu quero estar junto aí. Opa, então, maravilha, pra gente é só alegria. Você consegue imaginar aí como é que o Tim Maia estaria hoje em tempos de patrulha do politicamente correto? Ele que era um cara que não tinha, digamos, papas na língua, né, pra falar as coisas, soltava o verbo mesmo? Pô, meu irmão, ia ser B.O. atrás de B.O., né, meu irmão? Ia ser, perseguição em massa. Não, mas o meu pai, o legal é o seguinte, cara, é que meu pai, ele era um cara revolucionário, e a molecada respeitava e tinha muito carinho pelo meu pai. E de uma certa forma, ele conseguiu, com o humor divino Tim Maia, tirar um barato com todas as ondas, desde o emprego, a sexualidade no Vale Tudo e entre outros temas que ele tirou, mas sempre com carinho. A galera sempre entendeu meu pai, todo mundo sempre amou meu pai, enfim. E as músicas dele são celebradas até hoje com esse teor assim de irreverência, né? Era a marca dele, mas com certeza ele ia dar um trabalho para as redes sociais. Segura então aí, Léo. Vai, Paulinha, manda. Vocês falaram de conforto com o repertório
pros pais de vocês, mas também falaram de respeito. Eu queria saber se na hora de escolher as músicas que vocês iam fazer, tem algumas que vocês, enfim, não se sentem à vontade em tocar, sabe? Uma do repertório que vocês falam, puxa, essa daí não quero pra mim, eu, sabe, respeito demais essa, não sei se eu consigo botar ali a altura. Eu acho que não tem muito isso não, Paulinha. Porque assim, o repertório que eles deixaram, né? Tanto Simonal quanto Jair Rodrigues e Tim Maia, é um repertório tão marcante, tão extenso, que a gente tem um problema na hora de escolher o repertório, mas assim, em relação a que música fazer, porque senão o show fica com 5 horas de duração, sabe? Então, é uma rave. E eu já costumo estender todas as músicas aí, a gente acaba fazendo um show longo. Mas o problema maior é esse, é de saber... É a galinha. O problema maior é a galinha. O Léo tá falando da galinha porque eu conto uma história lá da galinha, lá do meu pai, lá... E aí, tem histórias no meio do show, vocês vão pontuando com histórias dos três. Assim. Tem histórias, porque assim, além do repertório deles, a gente também faz algumas coisas do nosso próprio repertório, né? E a gente conta histórias. Pô, conta da galinha aí agora. Qual é a da galinha? Da galinha, pelo amor de Deus. O programa vai ter tempo. Eu vou reduzir então, tá? Vou contar rapidamente. Faz a sinopse da história da galinha. Resumo. Vou fazer um resumo. Vai que a gente quer ouvir vocês ainda mais uma palhinha palhinha aí. Então vou fazer um resumo. Na verdade, eu conto essa história mais estendida no show. Mas o seguinte... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Resumindo, é o seguinte, o Jairzão, você não podia oferecer nada pra ele, porque ele ia até o inferno atrás de você, cobrando. E uma vez ele cruzou uma moça na padaria, que a moça chegou e foi conversar com ele e falou assim, olha, Jair, se a gente se encontrar outra vez... eu te levo lá em casa para te dar mel e umas galinhas, porque eu sei que você gosta, você tem isso na sua casa. Aí ele pegou e falou assim, então vamos lá agora. Aí ele foi atrás da mulher com o meu primo, né? Eu não tava meu primo. E aí ele envolveu meu primo nessa história que é ótima, porque ele foi, e aí, resumindo, a mulher acabou apresentando o marido, a mulher e o marido deram mel para ele, aí ele falou, e as galinhas? Aí ele foi no galinheiro da mulher, a mulher falou, entra aí, pega umas galinhas para você levar para sua esposa. A mulher tinha umas 40 galinhas, meu pai pegou umas 27. Ele levou 27 galinhas para casa. Mas a história tem todos uns detalhes, por isso que ela leva mais tempo, mas basicamente é isso. Mas eu gostei dessa versão, hein? Não. No show eu vou contar a versão estendida, rapaz. Agora a gente manda essa versão Jovem Pan aí. Não, versão estendida. Fala, Tonholi. Ô, Simoninha, tem uma pergunta que eu queria te fazer há um tempão. Diga lá. Teu pai sofreu, com certeza, a maior injustiça da história da MPB, porque foi por uns canalhas acusado como sendo informante da ditadura, tanto que o cantor Lobão, até hoje, quando fala sobre esse sistema tão em moda de assassinato de reputações, costuma usar o verbo ser simonalizado. Você podia contar como vocês conseguiram tirar essa mácula mentirosa que os caras inventaram contra o teu pai de ele ser informante da ditadura? Porra, negão, verdade. Cara, você sabe que eu acho que acho que a primeira coisa que a gente conseguiu é com amor. Acho que com tranquilidade, mostrando aquilo que a gente dando oportunidade. Por exemplo, quando foram fazer o filme do Simonal, o documentário, Cláudio Manuel me perguntou para mim e pro Max, olha, a gente quer fazer um filme, a gente quer falar de tudo e mostrar tudo. A gente pode mostrar tudo que a gente encontrar? Pode. Tudo. A gente tem total liberdade de mostrar tudo? Tem. Quando o Ricardo Alexandre foi escrever o livro, a mesma coisa. A gente pode escrever, posso escrever tudo que eu achar? Claro. Tudo. Então, acho que assim, eu acho que o amor. Eu estava falando isso outro dia para os meus filhos. Eu tenho 2 garotos de 10 anos, assim, o Tonho e o Gabriel. E aí eu, falando um pouco, explicando, não entrando a fundo nessa história, né? Mas falando assim, que às vezes demora muito, mas o rancor, a raiva, a revolta, tudo isso só ia amplificar o ódio em cima de uma história já construída com muitas mentiras. Então, eu acho que o caminho, não que isso foi uma coisa pensada lá atrás, mas assim, a gente, de certa forma, eu, Max, acho que a gente intuiu isso, que a única forma era através da música, através da nossa música, e através do amor. Acho que esse foi o caminho que a gente encontrou. Ô, propedeuta,
Legal. O amor resolve tudo. Fala, Vini. Não, e por falar em amor e também em histórias, né, como o Jair contou a história da galinha, eu acredito que durante ali os ensaios, né, vocês devem contar realmente muitas histórias, reviver muitas coisas, vem aquela lembrança, vem aquela saudade também. O que vocês sentem mais falta, assim, quando vocês estão contando as histórias dos seus pais? Puxa vida, eu acho que é óbvio, a presença, né? Eles também tinham uma presença muito marcante, era praticamente impossível você não notar a presença de Jair Rodrigues, de Maia e Simonal, né? Quando eles entravam em qualquer espaço. Mas eu acho que eles deixaram um legado tão bacana de música e alegria que fica até estranho eu falar isso como filho, assim. Eu falo assim, cara, óbvio, eu sinto a saudade do meu pai e tudo, mas eu acho que ele cumpriu tão bem a missão dele aqui que eu tenho um orgulho imenso de falar dele e saber que o ciclo se encerra em algum momento, né? E o importante, assim como Simoninha falou do amor, eu acho que a gente tem que trazer isso para as nossas vidas também. A gente saber que o nosso ciclo vai se encerrar e que a gente tem que deixar alguma coisa positiva, tem que deixar coisas positivas para as pessoas. E isso Jair Rodrigues, Simonal, Tim Maia fizeram gloriosamente. Então, assim, eu não tenho tristeza em nada, mesmo fazendo esse show, que é uma grande homenagem, eu não sinto nenhuma tristeza, muito pelo contrário, eu sinto uma alegria enorme em cantar as coisas de meu pai e de falar de meu pai. E tem uma coisa incrível, Ed, que serve de lição pra gente que gosta de música, esses caras... durante as carreiras tiveram uma produção assim gigantesca, né? Hoje em dia a gente tem internet, a gente tem as facilidades do digital, qualquer garoto pode ter um estúdio com um computador e gravar suas músicas. Quando eu fiz a caixa do Simonal, eu e o Max, a gente compilou 10 anos de carreira dele. Em 10 anos de carreira dele, ele gravou, agora não vou lembrar a quantidade de álbuns, mas quase 20 álbuns e sei lá, e 250 músicas, assim. Isso em 10 anos. Enorme, fora o resto, assim. Então se produzia absurdamente, né? Faziam temporadas de shows diários, né? Assim, de domingo a domingo, sem folga. Era o ofício mesmo, né? Deixa eu querer saber do Léo Maia aqui. Cada um falou um pouco aqui do seu pai, o Simoninha, o Jairzinho, o Léo. Como é que o Tim amava? O Tim era esse cara assim, né? Ele dava umas trombadas mesmo, falava, vociferava, né? Digamos assim. Como é que ele demonstrava amor, assim? Qual que é a lembrança mais remota que você tem de demonstração de amor do Tim Maia? Ah, cara, pô... Meu pai ele era muito leal aos amigos dele, assim, saca? Aqueles caras que ele tinha de fé mesmo. Por exemplo, o Erasmo. O meu pai tinha um amor por Erasmo, pelo Jorge Ben, assim... Por exemplo, quando meu pai se encontrava com os caras, meu pai ia sem nada, meu pai tomava banho perfumado, entendeu? Do carinho. Então eu acho que isso era uma demonstração de amor muito grande, assim, quando ele se juntava com esses caras. Ele sempre respeitou muito, assim, sempre teve muito carinho. O Roberto, pô, o Roberto ligava pra casa da minha avó todo Natal pra pedir benção à minha avó, brother. Depois eles deram uma brigadinha, né? Ele ficou meio desgostoso com o Roberto. Meu pai tinha um segredo com o Roberto. Na moral, sabe qual era um dos maiores segredos do meu pai com o Roberto? É a minha avó, que a minha avó, tipo, gostava mais do Roberto, das músicas do Roberto, assim, meu pai tinha esse grilo com a minha avó. Não, porque como é que fica a minha mãe? Qual é, meu irmão? Pô, sua mãe pra lá, que é minha mãe. Meu pai tinha uns negócios assim, cara, que era... Mas era que tá, brother, o negócio que as pessoas tinham que entender é o seguinte, os caras se conhecem de menino, de 12 anos, sim. Então, as tretas deles eram diferente. Meu pai ligava 3 horas da manhã pro Erasmo Carlos e ficava conversando até 6 horas da manhã, brother, os caras no telefone. Meu pai botava descobridor de 7 mais, meu irmão, swing é isso aqui, ó. Pá, e vai altão, tá vendo, meu irmão? Aí o Erasmo zoava ele também, mas meu irmão, quem vem de milhão é gente aqui, então fica na tua. Então os caras, tipo, tem a onda deles, cara, que não dá pra se meter, entendeu, cara? Tá Isso é linda, é amizade de verdade, é irmão de verdade. Tá certo, olha, a gente já vai ter que despedir do Léo e do Simoninha, que tem compromisso agora, mas a gente vai ouvir uma palhinha rapidinha aqui. Do Jair. Desculpa, do Jair. Vamos ouvir uma palhinha aí, o que a gente pode fazer agora? Ó, até... Vai lá, Simon. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquento ferro, passo a minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim-gundim-gundá. Nem vem numa casa de cabo.
disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda seu lugar na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem. Valeu, Léo. Obrigado, viu? Um abraço. Um beijão a todo mundo da PAN aí. Beijão a todos os ouvidos presentes aí. Valeu, galera. Até sabadão, hein? Boa, meu querido. Valeu. Léo Maia com a gente aqui no Morning Show. Ô, Jairzinho, obrigado, querido. Poxa, eu que agradeço a todos vocês aí. Quero avisar que, só um aviso, dia 9 também, além do show que a gente vai fazer com os Filhos dos Caras, eu faço antes um show dos Grandes Pequeninos com a minha esposa. Projeto, sim, com a Tânia Calil. Boa. Aqui também em São Paulo, no Shopping Vila Lobos, às 18 horas. 18 horas no Shopping Vila Lobos, vai ser no espaço da decoração de Natal lá do shopping. Então é esse projeto Grandes Pequeninos às 18 horas e aí depois, mais tarde, a partir das 11 da noite, na áudio, com os Filhos dos Caras, que tem também, vai ter também show dos Acadêmicos do Baixo Augusto, com participação do Max de Castro. Aí depois tem o show dos Filhos dos Caras, eu, Simoninha e Léo Maia. Festa completa. Valeu, Jair. Obrigado, meu querido. Bom ter você aqui. Simon continua com a gente aqui. Um prazer, vambora. Agora não tô correndo, eu vou escutar vocês ao vivo aqui. Agora 11h02, horário de Brasília. Seguindo aqui no Morning Show, estamos no começo de dezembro aí, olha, e mês bom é aquele que começa com novidade. Fala aí, Paulinha. É de como eu esperei pra dar essa notícia pra vocês. Tua cara. Chegou um novo jeito de ver HBO e nada mais. Agora é só baixar o aplicativo HBO Go pela App Store ou pela Google Play e assinar direto pelo app pra curtir HBO como e onde quiser. Todas aquelas séries incríveis estão na HBO Go. Tem Game of Thrones, Big Little Lies, True Detective, Westworld, Ballers, filmes incríveis como Esquadrão Suicida, Batman vs Superman, Beleza Oculta e muito mais. É rápido, é fácil e o primeiro mês é grátis. Não perca tempo, baixe agora a HBO Go. Boa, Paulinha. Olha, aliás, seguimos aqui com os Filhos dos Caras, agora com o filho do cara. Porque você vê banda grande de estrelas é assim, o cara tem compromisso, tem que ir embora. O Jair tem compromisso agora. O Léo Maia tava no telefone também pendurado com a gente aqui. Estamos com Simoninha, que segue com a gente nesse Morning Show festivo aqui. Vamos, Simoninha, falar do projeto em si mesmo. Como é que surgiu aí? Tem a nossa hashtag que tá indo bem também, né, Paulinha? Hashtag os Filhos dos Caras. Muita gente aqui. Estamos entre os assuntos mais comentados do ST Brasil. Olha aí, que beleza. Inclusive, temos uma filha da Mina aqui comentando, a nossa ilustre ouvinte, Mariana Belém, que é filha da Fafá de Belém. Um beijo aí pra Maria. Tava rindo aqui do Jair Oliveira, falando que ele era o homem referência. Um beijo pra Mari Belém, nossos ouvintes também. Família linda. Célebres ouvintes, você tá pensando o quê, rapaz? Mas vamos lá, vamos falar do projeto, um pouco de como é que foi a gênese, a criação dele, como é que surgiu a ideia, como é que vocês se juntaram e falaram, não, é hora de fazer, vamos fazer. Começou o ano passado, retrasado, teve uma produtora lá de Brasília que nos convidou para fazer um projeto com esse nome, inclusive, com os Filhos dos Caras. Mas eram shows individuais. Então a gente rodou o Brasil, fez vários teatros, mas assim, um dia tinha um show meu, um dia tinha um show do Jair, um dia tinha um show do Max, um dia tinha um show da Luciana, um dia tinha um show... E aí, a gente fez essa turnê, que é esse vídeo aí que tá mostrando, inclusive. Vamos pôr o áudio aqui, vamos ver se tem que ter um áudio aí, Bruno. Esse foi o último show da turnê, que é quando a gente terminou aqui em São Paulo. Aí nesse momento, por exemplo, a gente tá vendo só o Léo no palco. Vocês vão se revezando, é isso? Cada um faz um pouco do repertório do seu pai, depois vocês se juntam. Como é que é a dinâmica disso? Nesse momento era assim. Aí esse ano, no começo do ano, a gente foi fazer um show, um encerramento de um festival lá em Salvador, no Castro Alves. E aí, que show que a gente vai fazer, E aí resolvemos juntar, nós três, eu, Léo e o Jair, falamos, vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. A gente entra e faz juntos e vê o que acontece. Sim. E aí foi pode parecer óbvio, mas pra gente foi gozado, foi surpreendente. As pessoas adoraram. E aí foi uma comoção tão grande nesse show que a gente falou, vamos
vamos fazer mais um. Aí fizemos mais um, vamos fazer outro. E acabamos já rodando agora outras cidades do Brasil. Já fizemos Porto Alegre, Rio, Belo Horizonte, Brasília, agora Sergipe. Enfim, fizemos várias capitais já, estamos fazendo várias cidades. Com esse show que foi mudando. A gente agora fica os três no palco, os três interagem o tempo todo. Então sai de uma música do Simonal, vai pra uma música do Tim Maia, vai pra música do Jair Rodrigues. São emoções diferentes. É muito louco. Aí a gente toca as nossas músicas e volta. Por isso que a gente brinca. É uma rave, não um show. Agora, essa história de vocês ficarem juntos mais tempo, acaba acontecendo coisa nova, assim? Vocês acabam criando coisas? Acontece. A gente gravou uma música agora que a gente vai lançar e a gente quer gravar também uma inédita que a gente fez. Exatamente isso, nas turnês, né? E também acontece a gente encontrando pessoas, fazendo outras coisas, outras homenagens, outras canjas que acabam acontecendo, porque a gente tem esse espírito também de participação. Então, é legal porque o show é sempre vivo e o repertório vai mudando. Sim. Se a gente vai fazer num teatro, um repertório, se a gente vai fazer num palco, que nem a gente fez sábado agora, sei lá, para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, aí a gente faz um outro tipo de repertório. A gente tem essa possibilidade de brincar com o repertório também, porque o repertório é muito grande. Fala, Carol! Não, o Simonal, ele foi o primeiro negro a apresentar um programa de televisão sozinho, né? E eu queria falar um pouco sobre isso porque a cor da pele ainda é uma questão que está sendo muito discutida, apesar de a gente deveria ter sido superado já essa discussão na sociedade. E aí a gente tem alguns casos pontuais que estão acontecendo hoje. A gente discutiu aqui no programa, por exemplo, recentemente a filha do Bruno Galhaço. Tô ligado. Tem a exposição da Alexandra Lojas, que, né, tenta discutir a questão do negro na sociedade. Eu queria saber se na música isso é um pouco mais atenuado ou não, ou a gente está tendo que discutir tanto na exposição, na arte, da mesma forma que na música, por mais que a gente tenha sementinhas plantadas um pouquinho antes. Tá, deixa eu só antes dar um crédito. Olha, a Tuca Vilas Boas, ela que foi a idealizadora do título, Os Filhos dos Caras, que ela apareceu ali, eu lembrei. Sim. Ela que fez o primeiro projeto. É triste a gente, em 2017, ainda ter que falar sobre isso, né? Imagine como era na década de 60, né? Enfim, o Simonal tinha uma personalidade de enfrentamento, né? Assim, então acho que isso gerou muitos problemas para ele, né? Porque apesar de toda a simpatia, de toda a alegria dele, né, ele tratava essa coisa da questão racial de uma forma muito despachada, né? Ele gravou tributo a Martin Luther King. Você imaginar que em 1967, quer dizer, antes do Martin Luther King morrer, né, o Martin Luther King inclusive vinha para o Brasil, eles tinham um encontro. Tem uma entrevista espetacular que um pessoal no Sul me deu de presente quando o Simonal conta essa história, que nem eu sabia dessa história, que o Martin Luther King vinha para o Brasil, que eles iam ter um encontro, que ele tinha escutado uma canção, que tinha gostado da canção. Era uma canção que falava exatamente já disso, né? Já falava dessa questão racial de uma forma clara, né? Assim, de uma forma, né? Até então não tinha, acho que nenhuma música tão clara. Tinha músicas que falavam do cotidiano, né? Do negro, mas não tinha nenhuma música que falasse dessa afirmação, né? Da questão racial naquele momento. Eu acho que é triste a gente estar em 2017 ainda discutindo cor, discutindo religião, discutindo esse tipo de coisa, mas assim, o mundo ainda tem guerra por causa disso, né? As pessoas se matam por causa disso, então infelizmente são coisas que a gente vai ter que conviver durante um tempo ainda, mas eu acho que a gente tem que estar... As novas gerações, espero, né? Acredito que venham cada vez mais Simoninha, você acha que essas reações violentas de racismo contra o seu pai, e, enfim, mais falando especificamente dele, era também por uma afirmação que ele fazia, né? De como um negro que ascendeu numa sociedade em que reprimia esse tipo de... e procurava bloquear essa ascensão de negros, né? Dentro da sociedade? É uma questão social, assim, né? Assim, até, eu acho que sim, é uma reação. Porque ele não fala, não, ele gostava de ostentar os carros, tem toda essa coisa, né? Que ele passou por isso, né? E é gozado, né? O Roberto Carlos tinha o mesmo comportamento e não tinha a mesma crítica, né? Assim, os dois faziam muito sucesso comparando, né? Então, assim, é natural que as pessoas... é casado com uma loira, esse tipo de... Até hoje, né? Um dos meus filhos é loiro e de olho azul. Até hoje eu já escutei várias piadas com relação a isso e tal. Então, é um pouco... É uma questão de ignorância, questão de educação mesmo, né? Então,
acho que isso faz parte da nossa sociedade e o nosso papel é, naturalmente, lutar contra isso de uma forma também tranquila, né? Sem, como eu falei pro Tonho aqui, sem ficar levando ódio, com amor, com tranquilidade, né? Mostrando que todo mundo tem que ser feliz da sua maneira e não importa cor, raça, credo, enfim. Ô Simone, o que você escuta, tuas influências hoje, gringas e nacionais, que te faz a cabeça? Olha, eu escuto de tudo, né? Assim, a minha formação é muito de música popular brasileira e da soul music americana, né? Principalmente ali daquela música que se formou nos Estados Unidos a partir dos anos 60, Motown, enfim, tudo aquilo, né? Stevie Wonder, enfim, Marvin Gaye. Eu tenho uma ligação muito forte com esse espírito da soul music americana, isso é uma coisa que me marcou. E, obviamente, o rock fazia parte do cenário também, do rock clássico, né? Vamos dizer assim. E aí, hoje em dia, eu escuto tudo. Eu gosto de escutar, gosto de estar entendendo o que está acontecendo, até por força da minha profissão também, porque tem meu lado produtor musical, então eu sou obrigado a estar atento, a vendo o que está se produzindo na música pop. Acho que isso é importante, eu estar atenado e, enfim, e estar ligado no que está acontecendo. Então eu tento escutar de tudo e acho que é isso. Esse é o... Aliás, falando em escutar de tudo, eu queria dividir com os nossos seletos ouvintes uma canção aqui que Simoninha nos traz em primeira mão, nem tá masterizada ainda. Do que se trata? Conta pra gente, Simoninha. Cara, um dia a gente estava no camarim, a Paulinha falou as coisas que vão surgindo, e o Léo Maia me mostrou o vídeo dos Velhos Camaradas, que é uma gravação do Fábio, do Hildon e do Tim Maia. Sim. E que é exatamente um trieto aí, né? 3 artistas cantando uma canção. Aí eu falei, pô, tem tudo a ver com a gente, vamos de repente fazer isso? Vamos. Eles não botaram muita fé, pô, peguei o pessoal, botei no estúdio, gravei, aí chamei eles pra botar a voz, tá aí, estamos terminando de produzir. Então, ficou, acho que uma versão muito bacana, abrindo aí com o Léo Maia, na sequência entre eu, depois entre o Jair. Uma homenagem também aí a essa geração, a esses artistas, e uma oportunidade de a gente fazer uma música com nós 3 juntos, né, para celebrar o projeto. Aí, ó, trechinho de Velho Camarada pra gente aqui no Morning Show, ó. Estou tão triste, me perdoa se eu chorar. Quem eu tanto amava, agora não está mais comigo. Só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo, só sei que ela acabou comigo. Balançaço, hein? Que demais, hein? Olha aí, ó. Então uma versão nova desse clássico aí com o Léo Maia, o Jair Oliveira e o Simoninha em primeira mão aqui no Morning Show pra gente ouvir aí, Velho Camarada. Ed, fala, Vini. Posso saber uma curiosidade do Simoninha? Porque o Simonal era flamenguista, né? E levava o Simoninha nos estádios. Por que você foi virar palmeirense, rapaz? Que história é essa? Pois é, numa das indas e vindas de São Paulo, a gente morou aqui no Lorde Palace Hotel. O Lorde Palace Hotel era a concentração do Palmeiras. E eu tinha 9 anos de idade e convivi com a última academia ali, com todos os jogadores, convivia com eles diariamente. E o César Maluco, que foi um artilheiro super importante da história do Palmeiras, me levava nos fazia treinos. Dupla com Leivinha. Exatamente. Me levava nos treinos, me levava para o Parque Antártica, enfim. Copitou, na verdade. E eu fui criando uma paixão pelo Palmeiras muito grande. E aí, a partir de então, comecei a ficar só em São Paulo, né? Parei de viver no Rio, né? Porque a gente ficava entre Rio, São Paulo. Aí na família se radicou aqui em São Paulo. E aí o amor foi crescendo, eu fui acompanhando o Palmeiras, ia sempre aos jogos. E meu pai sempre foi um cara que se dava com todos os jogadores, né? Amigo de todos os jogadores durante a democracia corintiana, né? O Sócrates, era um cara que tem um carinho gigante pelo Sócrates, assim, porque é um cara que, numa época que meu pai era muito patrulhado, e o Sócrates era muito carinhoso com meu pai, muito carinhoso com meu pai.
Então a gente convivia com todos os jogadores ali, de vários, né, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, e era uma época que você criança podia ir, ia para Pacaembu sozinho com meus amigos, com 12 anos de idade, assistir jogos, e ficava lá, assistia os jogos, e assistia os jogos do Palmeiras, assistia os jogos do Corinthians, assistia os jogos do São Paulo, assistia, então, mas o amor pelo Palmeiras venceu. Tá explicado, Vini? Tá explicado. Tá explicado, Foi né? justo, foi justo. Simoninha, olha só, vamos falar aqui pros ouvintes, Os Filhos dos Caras, grande repertório aí de clássicos de Tim Maia, Jair Rodrigues e Wilson Simonal, agora dia 9, na Áudio Clube em São Paulo, a partir das 10 horas, né, a casa abre, o show deve acontecer sempre ali por volta da meia-noite, mais ou menos, né, Simoninha? E o áudio fica na Avenida Francisco Matarazzo, 694 na Barra Funda. Lembrando que tem um grito de carnaval antes, né, com acadêmicos. Opa! O Acadêmicos é o bloco que eu faço parte, né, enfim, que eu faço desde da fundação, cuido da parte musical do Acadêmicos. O Acadêmicos não para de crescer, né? A gente Muito no legal. passado levou 200 mil pessoas para a rua, esse ano sei lá quantas mil pessoas a gente vai chegar. E a gente vai ter um esquenta ali de carnaval antes do show, então é pra se divertir. A meta é bater o Galo da Madrugada ou o do Rio, do Bola Preta, como é que é o Bola Preta, cordão do Bola Preta? Cara, isso é uma coisa assim, rapidamente, tem um orgulho, porque a gente faz parte de um renascimento do Carnaval de Rua de São Paulo, né? Ali em 2008, 2009, a gente tem os números tinham não sei quantos blocos, acho que 15 blocos, né? E a gente fazia parte desses blocos, né? E hoje são quase 500 blocos. As ruas, as pessoas tomaram as ruas de São Paulo. E uma cidade como São Paulo é importante as pessoas virem pra rua se divertir gratuitamente, né? Isso é muito legal. Qual que é o tema esse ano? É proibido proibir. Olha aí. Porra, meu. Cutucada, hein? Cutucada. Simoninha, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer te receber aqui no Morning Show para falar sobre música, sobre carreira, enfim. Isso é uma simpatia sempre. Prazer, obrigado por vocês aí estarem fazendo esse programa também, que é muito bacana, muitas ideias, diversão, entretenimento, cultura, política. Aí tem tudo. Acelerem. Esse balaio cabe tudo. Simoninha, obrigado, viu? Aqui com a gente, Wilson Simoninha, já estiveram também Jair Oliveira e o Léo Maia conversando sobre o projeto Os Filhos dos Caras, que tem apresentação agora 9 de dezembro, sábado, na Áudio Clube em São Paulo. E eu fiz uma visita esse mês de novembro nas concessionárias Citroën e queria dividir que tem ofertas incríveis para esse fim de ano para vocês aproveitarem. Vai lá, Bruno. Nos próximos dias, passe em uma concessionária Citroën para conhecer seu próximo carro. Citroën C3 Exclusive. Design e conforto em cada detalhe. Esse C3 tem o exclusivo para-brisa Zenith, que aumenta a área de visão e garante uma experiência única ao dirigir. Sem falar no conforto com a nova caixa automática de 6 marchas, que traz muito mais economia a cada quilômetro rodado. O C3 Exclusive ainda vem com central multimídia touchscreen de 7 polegadas com espelhamento do smartphone, roda de alumínio de 16 polegadas e ar-condicionado digital. Mas espera aí que não acabou não, ainda tem revisão de R$1 por dia, 3 anos de garantia e taxa zero. Então, acelera logo para uma concessionária. Não é só uma Black Friday, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Você quer ficar por dentro das séries mais comentadas como o fenômeno mundial Game of Thrones e filmes campeões de bilheteria, hã? Quer? Agora você pode. Chegou um novo jeito de ver HBO e nada mais. É só baixar o aplicativo da HBO Go pela App Store ou pela Google Play e assinar direto pelo app. Você vai ver quantas vezes quiser o melhor da HBO. Westworld, Big Little Lies, True Detective, Ballers, filmes incríveis como Esquadrão Suicida, Batman vs Superman, Beleza Oculta e muito mais. É rápido, é fácil e melhor ainda porque o primeiro mês é grátis. Baixe agora o aplicativo da HBO Go e curta um novo jeito de ver HBO e nada mais. Não fique de fora. Boa! Chegou a hora no finalzinho, na reta final desse Morning Show, da gente ouvir aqui os nossos ouvintes, né? Provocamos aí a participação dos ouvintes para responderem qual que seria a solução, o que devemos fazer para limpar esse Congresso, para melhorar a imagem desses políticos que estão lá, teoricamente, né, para nos representar. Vamos ver o que estão dizendo aí. Bom dia, pessoal da bancada do Morning Show. Bom dia. Meu nome é Glauco Perisseu, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. E eu penso que para melhorar o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados,
todos os parlamentares deveriam ser voluntários, sem receber um tostão de salário. Deveriam trabalhar em prol apenas do povo e com vontade de trabalhar para o povo. Assim, sim, quem estaria lá estaria trabalhando para o povo. Muito obrigado por vocês e bom dia. Muito bom dia, eu me chamo Andreone Cordeiro e eu falo de Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Para a melhora dos nossos representantes em Brasília, na Câmara e no Senado, nós temos que votar melhor. Ou seja, isso é uma questão de educação, é uma questão pessoal de cada um que deve entender e escolher melhor os seus representantes. Acho bastante difícil que isso aconteça, nós somos individualistas, não é? E votamos sempre pensando em nós mesmos. Quando nós mudarmos essa visão e passarmos a pensar no todo, imagino e tenho certeza que vamos escolher melhor. Um grande abraço. Tenham todos um bom dia. Tá aí, bom dia. A opinião do ouvinte no Morning Show aqui sobre a nossa enquete hoje no WhatsApp. É isso, hein? Ficamos por aqui em mais uma edição do Morning. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Amanhã a gente volta aqui na programação a partir das 10 da manhã. Temos ganhadores. Aqui no Twitter, Giovanni Belinato. Boa, Paulinha. E é isso aí. Amanhã a gente volta a partir das 10, como eu disse, aqui na Jovem Pan. Tchau. Eu curto MPB, música popular gringa.